Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a Paola. E eu estou aqui com o Justino. E nós vamos apresentar hoje mais um impacto. Na verdade, o último impacto do ano. Triste notícia. Muito triste. Né? E a gente tinha outros planos para esse ano. A gente queria fazer vários eventos, um evento por mês com jantar, muita gente, muitos pastores. Mas os planos de Deus são bem maiores do que os nossos planos. Exatamente. A gente não imaginava que seria assim. A gente conseguiu, graças a ele, fazer nesse formato online. A gente também, com isso, aprendeu muita coisa, né? Sim. A gente conseguiu se desenvolver muito na área tecnológica. A igreja, graças a Deus, conseguiu crescer e investir nessa área. E foi muito bom. A gente está aqui trabalhando para o reino, funcionando, graças a Deus, né? Sim, os ganhos foram muitos. A gente pôde trazer pastores do Brasil inteiro falando com a gente, de outros estados, de outras cidades. A gente também conseguiu atingir o mundo inteiro com as mensagens que foram pregadas aqui. Exatamente. E as programações, elas não necessariamente precisaram parar, né? Algumas se adaptaram, como, por exemplo, os pequenos grupos, que também conseguem abarcar pessoas aí que são de outros estados, pessoas que já não fazem mais parte da nossa mocidade especificamente, mas que podem participar pelo método online. Tem gente até da Bahia no meu PG, você acredita? Oxente! Achei muito legal. Então, a gente, hoje, vai trazer um tema muito importante e propício, né? A gente vai terminar com chave de ouro. Muito mesmo, porque a gente vai falar sobre liderança. E é sempre bom a gente falar desse tema, mas mais importante ainda porque semana que vem nós teremos as eleições da diretoria da mocidade. Então, é um momento perfeito para você que está pensando em ser líder, ou você que não sabe como escolher um líder, poder analisar aí o que Deus verdadeiramente quer de um líder, né? É sempre importante a gente pensar biblicamente, porque a gente é influenciado pelos valores do mundo o tempo inteiro, né? E o que o mundo tem falado sobre liderança, como as pessoas pensam a liderança, como elas acham que elas devem mandar nos outros. Será que é isso? Será que é você mandar, os outros obedecem? Será que é você ter poder? Será que é você ser super mega capacitado? Vamos ver, né? Vamos falar sobre isso. Exatamente. Hoje o programa está recheado com todos esses conceitos fantásticos aí. Eu vou fazer uma oração, na sequência o Justin vai fazer uma leitura e a gente vai seguir. Pai amado, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, reunidos mesmo distantes, Pai, para ouvir da Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, como igreja, como irmãos, e hoje especificamente para falar de liderança, Pai. A gente sabe que o Teu modelo, as Tuas prescrições para nós são as melhores e nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e toda essa programação para que o Senhor faça dela o que o Senhor bem quiser. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto que eu vou ler agora está lá em Mateus 20, do versículo 25 ao 28, se você quiser acompanhar comigo. Diz assim: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, né? Amém. Bom, pessoal, agora nós vamos para o nosso momento de louvor com a nossa querida Rachel. Ela está aí na nossa mocidade superativa. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rachel e hoje eu fui convidada para fazer o louvor aqui para vocês. E agora eu convido vocês para que a gente possa louvar e adorar o nome do Senhor. E a nossa primeira música vai ser Se Não For Pra Te Adorar.
Nossa próxima música é Seja Engrandecido. Maravilhoso, né? Uma bênção. Obrigada, Rachel. E agora a gente vai para a pregação da palavra, né? E quem vai trazer a palavra hoje é o pastor Robert. Robert, achei chique. A Nossa, Rachel. internacional. Hoje tá internacional. A gente teve o louvor com a Rachel, a palavra com o Robert, pastor Robert Fonseca. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa. Ele cursou o Instituto Bíblico Eduardo Lene, que é o IBEL, estudou seminário no JMC e está pós-graduando em Neurociência e Psicologia Aplicada pelo Mackenzie. Ele é casado com a Priscila, pai da Helena e da Laís. Então, a gente vai agradecer já a presença do pastor Robert. Ele está sempre aqui com a gente, já participou do programa de aconselhamento bíblico, do Clube do Livro. Ele é figurinha carimbada aqui em casa, aqui na nossa igreja. E aí o Justin vai fazer uma oração pela vida dele. Vamos orar, então. Senhor Deus querido, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por esse momento que o Senhor está proporcionando, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor agora use o pastor, Pai, que o Senhor o esconda atrás da tua Santa Cruz, Pai, e que o Senhor possa, Deus, falar por meio dele, Pai, e levar o teu Santo Evangelho para todos aqueles que estiverem assistindo, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Eu quero primeiramente agradecer o convite, como é de praxe, pela nossa ética. Nós agradecemos, então, esse convite, essa honra de poder estar com vocês. Queríamos que fosse na igreja, com todo mundo juntos, para ali olhar no rosto de cada um de vocês. Isso traz prazer na hora de expor a palavra. Mas foi assim como eles falaram que Deus escolheu. E dessa maneira, então, nós vamos também falar do amor do nosso Deus. Entender um pouco mais sobre a liderança bíblica a partir daquilo que a Escritura
propõe para nós. E vai ser um desafio, um grande desafio. Eu quero caminhar numa direção contrária àquilo que nós geralmente ouvimos falar a respeito desse tema. E eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês. Nós já oramos, mas eu quero agora então pedir para que você abra a sua Bíblia. O texto que vai ser norteador aqui para nós, nesse momento de conversarmos sobre esse tema, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1. Leremos os versículos de 26 a 29. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, nos diz o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ser líder é buscar um modelo. E esse modelo, muitas das vezes, norteia os nossos princípios e valores. Mas ser líder não é apenas buscar um modelo. É muito mais do que isso. Ser líder é, de fato, se identificar com Cristo. Muitos tomam a figura de Cristo como um modelo para descrever as características que o líder cristão ou o líder da sociedade precisa ter. Mas a Escritura fala para nós olharmos para os modelos, mas ela traz para nós os princípios que devemos ter a partir desse novo relacionamento que temos com Cristo Jesus. E nessa direção que eu quero caminhar com vocês. E a proposta vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque eu quero trabalhar uma ideia dentro da teologia, da vocação eficaz, do chamado de Deus, o que esses versículos que nós lemos nos mostram. Trabalhar o conceito da santificação no segundo momento, trazendo as virtudes que nós devemos ter na nossa caminhada. E no terceiro momento falarmos sobre perseverança. O que isso tem a ver com a liderança, ou o ser líder, a olhar para a Escritura? Tem tudo a ver. E eu quero no final aplicar e mostrar para vocês o porquê que nós temos que pensar dessa maneira. E é um pouco diferente, porque geralmente quando nós falamos de liderança, nós buscamos isso. Quando eu fui convidado pela Paola, logo vem na mente, olha, Neemias, Paulo, Jesus, vamos pensar nesses modelos para falar. Mas aí depois eu parei para pensar. Existe algo antes disso. Se eu entender a minha vida no relacionamento vertical, eu vou conseguir imprimir aquilo que é necessário no horizontal. Tendo sim esses modelos, mas entendendo que eles se tornaram modelos, porque antes eles compreenderam o relacionamento deles. Então é desse modo que devemos pensar e entender o aspecto da liderança, ok? Então, ser líder não é só buscar e seguir um modelo, porque muitas das vezes esses modelos têm características que foram desenvolvidas ao longo dos anos, e que num curto tempo você não vai conseguir desenvolver as mesmas características, e você pode se frustrar na tentativa. Então, veja, não é só buscar um modelo. Outra coisa muito importante é que o que nós temos visto hoje é as pessoas buscando referenciais fora da Escritura para serem líderes dentro do reino. Parece estranho isso, mas é o que acontece. As pessoas vão lá fora buscar um padrão de liderança para aqui, na igreja, no reino, aplicar.
Mas espera lá, não é a Escritura a palavra final para todas as coisas? Por que eu vou lá fora buscar com pessoas que não conhecem a esse Deus, não têm esses princípios virtuosos que a Escritura me revela, para poder ser líder aqui dentro? Então esse é um ponto. Por exemplo, hoje nós temos esse nome bonito, que é o coaching. Antes eram palestras motivacionais, onde pessoas são levadas por essas palestras, por esses cursos, a encontrar o seu eu, e a partir do seu eu, desenvolver aquilo que você desejava lá atrás fazer, mas não fazia por conta de empecilhos que você mesmo criava. Então, como tirar essas barreiras? Aí você tem que encontrar o seu próprio eu, trabalhar a sua autoestima para poder liderar. E vai na contramão do que a Escritura me ensina. O nosso Senhor Jesus, Ele nos chama não para olhar para o nosso eu, Ele nos chama para negar o nosso eu. Ele diz, se nós quisermos segui-lo, nós temos que negar as nossas próprias vontades, carregar a cruz para segui-lo. Então Jesus vai totalmente contrário à ideia do eu, pregado, ensinado, estimulado em muitas palestras motivacionais. Você que quer ser líder, você precisa conhecer aquilo que você é no relacionamento vertical com Cristo Jesus. Esse é o parâmetro. E essa é a direção que eu quero caminhar com vocês. A proposta, então, não é tomar só um exemplo, dentre vários que nós teríamos na Escritura, mas é mostrar que todos foram chamados a liderar. Sim, todos são chamados a liderar. Isso porque a importância não está nas características prévias vistas pela sociedade para ser um bom líder, mas na missão confiada à pessoa. E mais, nós vamos entender que essa missão a ser desenvolvida por uma pessoa comum não é para manifestar a glória da pessoa, mas é para manifestar a glória daquele que vai dar capacitação, poder e condições para essa pessoa cumprir a missão. Veja, nós somos chamados por Deus para fazer uma missão. E essa missão foi dada para todos, e todos têm condições de realizá-las, porque quem capacita é o próprio Deus, através do Espírito Santo. E eu posso então liderar, eu posso então exercer isso, porque é um princípio do meu chamamento. Então nós vamos caminhar nessa direção para entender isso. E depois verificarmos que para realizarmos essa missão, nós precisamos ter virtudes, nós precisamos ter parâmetros. E a nossa santificação nos leva a compreender o como aplicar esses princípios, esses parâmetros em nossa vida. E no final, entender que nós temos que perseverar nisso. Mas perseverar não é algo fácil, porque no meio do caminho há desânimo, no meio do caminho há uma palavra que vai no fundo do nosso coração, que nos desmotiva. Olha, você fez isso de errado, olha, você seria melhor líder se você pensasse assim, olha, você agiria melhor assim, e essas coisas vão mexendo conosco, e a gente chega a um determinado momento para pensar e falar, eu não tenho condições de fazer. Mas se nós voltarmos os nossos olhos à ideia da santificação, à ideia da perseverança, com o único intuito, glorificar ao Deus que deu a missão, eu vou ter esperança de continuar, mesmo quando outras pessoas venham me desmotivar. Então, é essa linha que eu quero trabalhar com vocês.
E ao falar então, aqui nesse primeiro ponto, a respeito desse chamamento, da vocação eficaz, eu quero olhar para vocês, para os 12 apóstolos, os 12 discípulos, a forma como Jesus os chama, para serem aqueles que iriam e foram os condutores do reino, da missão que Jesus iniciou e confiou a eles para darem continuidade. E veja, não sei se você já parou para pensar, mas eu estava pensando nisso. Por que Deus escolheu um coletor? Por que Deus escolheu alguns pescadores? Por que Deus escolheu homens comuns para serem discípulos, se nós tínhamos herdados da antiga aliança os sacerdotes, os escribas? Porque esses líderes religiosos não foram chamados por Cristo a desempenharem essa função. Eles eram os doutos da lei. Por que Deus não escolheu esses homens? E por que Ele escolheu homens tão comuns como esses 12 discípulos, para liderarem a missão? E esse ponto é muito importante, porque além de serem homens comuns, eles precisavam ser treinados, mas o tempo de treinamento não foi de 3 anos. Às vezes nós paramos para ler a Escritura e achamos que nos 3 anos de ministério público de Jesus Cristo se deu o chamamento e o treinamento desses 12, mas não foi. O que nos parece, seguindo até uma linha que John MacArthur trabalha ao falar sobre essa ideia do chamamento dos 12 discípulos em seu livro, 12 homens comuns, é que provavelmente, depois de 1 ano e um pouco mais da metade desse 1 ano e meio, é que Jesus começou a chamar esses grupos que se juntaram e formaram os 12 apóstolos. Então, dentro dos 3 anos, eles tinham pouco tempo, 1 ano e pouco apenas, para serem treinados. Para homens comuns, é muito pouco tempo para assumir uma missão tão difícil. Tanto que no final, no final do ministério de Jesus, quando Jesus está se preparando para subir aos céus, lá no João 14, o Senhor Jesus vai consolar o coração dos apóstolos, dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai é muita morada, se assim não for, eu não vou lá, teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei para recebê-los para mim mesmo. E aí depois, na sequência, ele fala: eu vou, mas eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito Santo. Vocês não estarão sozinhos, vocês terão condições sim de cumprir essa árdua missão. Por quê? Porque é eu que estou dando, é eu que estou capacitando e é eu que estou conduzindo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Ele nos chama, nos capacita, nos treina na sua palavra para que possamos cumprir a missão que Ele nos confia. E veja, essa missão não foi para um grupo seleto, essa missão é para todos aqueles que são transformados pela obra de Cristo Jesus. Sendo assim, eu tenho que liderar, pois eu tenho que conduzir essa missão a ser realizada e ir com ela até o fim. E trazer junto com isso pessoas para compreender a importância dessa missão que é o Evangelho de Cristo. Seja pregando, seja testemunhando. Então esses 12 homens comuns foram chamados para serem incomuns no reino. E assim foram. E foram por quê? Porque eles tiveram o Mestre, que não só confia, mas também guia esses
líderes a completarem a missão. E isso é muito importante, meus queridos, sabe por quê? Porque a glória não está em quem realiza a missão. Nesse caso, a glória não estava nos líderes, nos 12 discípulos, mas a glória está em quem transforma homens comuns em comuns. A glória é do Senhor e para o Senhor. E veja, eles foram chamados em um contexto de grande oposição dos líderes de Israel contra Cristo. E foram 12 escolhidos. E por que 12 escolhidos? Por que não 6? Por que não 8, 10? Por que 12? Sabe por que 12? Porque Israel era composta de 12 tribos. E esses líderes religiosos, os sacerdotes, os profetas, eles dirigiam então esse povo dentro do princípio estabelecido na antiga aliança. E agora o Senhor Jesus não vai escolher esses líderes religiosos, que inclusive se tornaram oposição do Mestre, mas vai escolher esses homens comuns para mostrar para esses líderes religiosos que é Ele que é o dono da missão. É Ele que planejou todas as coisas, e é Ele que dita os parâmetros para que elas sejam realizadas para louvor, honra e glória dEle. E assim Ele fez, trazendo 12 homens comuns para substituir essa liderança, para mostrar que agora na nova aliança, estabelecida por Cristo Jesus, nesse novo reino, nessa nova igreja, esses 12 fossem os pilares da igreja. Nós estamos fundamentados sob o ensino desses 12. E Deus fez assim por meio de Cristo Jesus para manifestar a glória dele. Deus não escolheu entre esses um rabino, escriba, um fariseu, um saduceu, um sacerdote. Nenhum desses homens vieram de uma instituição religiosa. A escolha dos 12 apóstolos foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Foi uma renúncia àqueles homens e suas organizações que haviam se tornado completamente corruptos. Foi por esse motivo que o Senhor não escolheu um único líder religioso reconhecido. E esses líderes religiosos rejeitaram a Cristo. Lá em João, o evangelista diz para nós, logo no primeiro capítulo, versículo 11, que o Senhor veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. E nós sabemos disso porque a Escritura nos mostra. Então, o que qualificava esses homens para serem apóstolos? Já vimos que não era uma aptidão intrínseca. Sabe por quê? Porque esses homens eram galileus. Sabe quem eram os galileus? Eram a ralé. Eram aquelas pessoas que não tinham muito conhecimento. Eram aquelas pessoas mais pobres. Aquelas pessoas que não eram tão valorizadas. Então o Senhor vai, busca esses homens sem nenhuma qualificação, porque quem vai os qualificar é o próprio Senhor Jesus. Eles não tinham as qualificações que nós temos lá em 1 Timóteo, ao falar ali a Paulo, ao falar a Timóteo a respeito das características do líder, do pastor, do presbítero, ou em Tito. Eles não tinham essas características, mas passaram a ter, porque quem os transformou para essa finalidade foi o próprio Senhor. E a Escritura então nos mostra que eles eram pecadores, eles eram depravados, mas pela graça alcançada por meio de Cristo Jesus, que os transformou, tornaram esses 12 homens aptos para realizar essa grande missão, porque eles foram transformados por um evangelho gracioso. Deus escolhe as pessoas que nós não damos valor para manifestar a glória dele.
É como nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 1, os versículos de 26 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, queridos, a glória é do Senhor, a glória não é do homem. E nesse curto tempo, Deus treinou esses para cumprir então essa missão. E é interessante que o fluxo disso se dá da seguinte maneira: Jesus primeiramente, ele apresenta o Evangelho, ele se apresenta. Esses homens passam a seguir a Jesus, e depois de um pouco mais de um ano, Jesus então os convoca, os chama para uma missão específica a eles. E depois disso, eles então são preparados. No finalzinho do ministério de Jesus, ele começa a ter momentos a sós com esses discípulos para ensiná-los, para treiná-los, para direcioná-los na continuidade dessa obra. E assim ele faz. E ele depois envia o Espírito Santo para auxiliar esses homens na realização dessa obra, na continuidade dessa missão. Então, é assim que se dá. Por isso que é importante nós olharmos para a vocação eficaz, para o nosso chamado, porque é o que acontece conosco. O Senhor Jesus, na obra redentora, Ele então possibilita que nós, os escolhidos de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, num determinado momento, possamos, através do toque do Espírito Santo, entender o Evangelho, ser transformado do Evangelho, ser justificado, adotado, para sermos então filhos do Senhor Deus, a fim de cumprir agora uma missão que Ele vai confiar a nós. E essa missão, ela vai ser algo que eu tenho que caminhar com ela durante toda a minha existência, entendendo que no final dela, no tempo preparado pelo próprio Deus, planejado desde a fundação do mundo, Ele mandará seu Filho Jesus novamente para nos resgatar. E esse chamado nos leva para começarmos a realizar uma nova missão. Você foi chamado por Deus, você foi transformado por Jesus Cristo, a obra redentora foi aplicada no seu coração pelo Espírito Santo. Por que você está sentado? Por que você não se dispõe a servir a igreja? Mas pastor, eu não tenho as características. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Se você tem essas dificuldades, você sabia que essas dificuldades são tratadas pelo próprio Senhor quando nos dispomos à obra? Sim, a timidez não é algo comum. A timidez, meus queridos, deve ser tratada com aconselhamento, com a Escritura. Porque muitas das vezes a timidez parte de resultados pecaminosos. E eu não posso me agarrar a essa desculpa, que eu sou tímido. As pessoas podem ter colocado isso na sua mente, no seu coração, e você tomou isso já como uma verdade. Pare com isso. Levante da cadeira. Se coloque à disposição. Se você tem essa dificuldade, busque ajuda para vencer a timidez, porque a Escritura nos mostra que o Senhor Jesus nos criou para sermos relacionais. Nós precisamos relacionar um com o outro, então a timidez não tem vez. Nós temos que lutar contra ela, e não podemos agarrar nessas desculpas para dizer, eu não posso, eu não consigo. Não, por quê? Porque quem vai te capacitar e quem vai te conduzir é o Espírito Santo que habita em você. Então, entenda, você pode, mas você precisa compreender que esse chamado vai além do que ser um mero espectador do Evangelho. Vai além disso.
E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês. E no segundo ponto, eu quero falar um pouco mais sobre o coração e a ideia da santificação nesse processo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Nós já fomos separados antes mesmo de sermos transformados para sermos santos. E na obra redentora de Cristo, nós então somos declarados santos. Mas nós temos que viver a nossa santidade. E essa vivência da santidade é de fato essa caminhada progressiva do nosso amadurecimento, o que nós chamamos de santificação. E veja, a palavra nos diz aqui em Efésios que nós somos santos e irrepreensíveis. Essa palavra significa alguém sem defeito. É lógico, nós somos pecadores, nós não somos sem defeito, mas nós temos que caminhar na direção daquilo que é perfeito, do padrão estabelecido pelo Senhor Jesus, padrão estabelecido pela Escritura, pois isso é que agrada a Deus, pois é esses parâmetros que vão de fato governar a minha vida, e como resultado disso, eu vou ser aquilo que eu devo ser como líder em qualquer área que o Senhor Jesus me confiar. Deus nos escolheu para um propósito, mas para realizá-lo, Cristo precisou passar pela cruz para garantir aos escolhidos do Pai a salvação. E o Espírito Santo veio e operou isso em nosso coração, para que nós pudéssemos agora viver para Ele. Por isso que nós falamos sempre que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dEle. Então, ser líder é entender que eu fui chamado para uma missão. Ser líder é entender que no caminho de realizar essa missão, eu preciso me santificar. É isso que a Escritura me ensina. Por isso que é importante nós falarmos do coração, do pecado que nos atrapalha, daquele pecado que é um sobrepeso, daquele que tenazmente nos assedia, como diz o autor aos Hebreus. Nós precisamos falar disso, pois essas coisas são obstáculos. Não é o seu eu que é o obstáculo, mas de fato é o coração voltado para o eu. O coração desejoso para viver o eu é o coração desejoso para alimentar os pecados. Por isso que em nossa peregrinação nós precisamos fazer algo. E nessa parte nós temos então que agir em prol da santificação. E é muito interessante nós entendermos isso teologicamente. Por quê? Porque a santificação é um processo. Nós temos que compreender que a nossa santificação é sinergista, ou seja, nós temos parte nela, mas é muito importante entendermos isso não como meio a meio, mas como causa e efeito. Por quê? Porque a santificação, ela é de fato um trabalho realizado pelo Espírito Santo, aplicando a palavra de Deus em meu coração, e da minha parte, vivendo aquilo que foi aplicado, ou trazendo, ou imprimindo isso na prática. E nesse princípio, causa e efeito, é o Espírito Santo primeiramente aplicando, para que depois, como efeito dessa causa, da aplicação da palavra, eu venha a agir. É assim, não é junto, mas é causa e efeito. Por isso que nós entendemos, né, o texto de Efésios capítulo 1, versículo 4, já dizendo que nós fomos separados para sermos santos, e a ideia do processo da santificação como definitiva e progressiva. Definitiva por quê? Porque Deus já definiu, nós somos santos, isso está garantido. Mas é progressiva porque nós temos que viver como santos nesse mundo caído, ainda com a natureza pecaminosa residindo em nós e muitas vezes dominando o nosso coração. Então é desse modo que nós precisamos viver. E o ser irrepreensível é uma necessidade. Nós precisamos ser assim. Mas como pecadores, não conseguiremos chegar a esse patamar de perfeição enquanto estivermos lutando contra o pecado.
Mas esse é o caminho, esse é o alvo que o Senhor quer que tenhamos. Nós vivemos, sim, num mundo que nos ensina padrões de liderança voltados para si mesmo. E nós gastamos tempo lendo literaturas que não apontam para Cristo. Cursos em que Cristo não é o exemplo de líder real e perfeito. Porque muitas das vezes nós encontramos essas palestras motivacionais usando a figura de Cristo apenas como homem, mas não como um ser divino. Pessoas dedicando todo o tempo para encontrar em princípios humanos aquilo que deve ser estabelecido como princípios divinos no trato da liderança. Veja, nós precisamos nos enxergar na Escritura para sermos líderes. Primeiro, entendendo o nosso chamado. Segundo, compreendendo que nós estamos numa constante luta contra o pecado. E o padrão de líder, segundo a Bíblia, é o padrão de Cristo. Se eu não entendo o propósito da minha existência e conversão no plano maior e de como viver para manifestar a glória dele, eu não vou ser um líder. Por quê? Porque eu vou direcionar o meu papel de liderança a um caminho que não agrada a Deus. Por isso nós precisamos traduzir o ser irrepreensível em atitudes. É isso que é o processo da santificação. Traduzir isso em valores espirituais. E nós precisamos ver isso na Escritura. Então eu trago aqui para vocês 4 princípios que nós temos que prestar atenção nessa caminhada da santificação. Primeiro, a comunicação. Nós sabemos que desde o Jardim do Éden, com a comunicação atropelada entre a mulher e a serpente e o homem, nós temos ali a entrada do pecado e esse grande problema da comunicação. Né? Nós vemos aí que a comunicação é algo difícil das vezes de lidar. Pessoas que ficam conversando apenas pelo WhatsApp, tentando interpretar como o outro está falando, mostra como é difícil você se comunicar. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e aí você repete de novo aquilo, e a pessoa continua entendendo totalmente o contrário, e você vai começando a ficar, você começa a ficar chateado com isso, e aí a sua reação muitas das vezes é uma reação de ira, é uma reação de explosão. Por quê? Porque o outro não consegue entender o que eu estou explicando. Isso porque a nossa comunicação, ela tem um defeito. E nós precisamos parar para pensar que o líder, qualquer crente, mas aquele que está exercendo uma função mais específica, ele precisa trabalhar a sua comunicação. E a Escritura aponta diversas coisas nessa linha. Tiago vai ensinar do controle da língua. Paulo vai falar que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, para destilar sabor. Em Efésios, Paulo também vai ensinar que nós não devemos nos irar, nós devemos falar sempre a verdade em amor. Então, nós temos que, na comunicação, olhar para os parâmetros das virtudes que Deus estabeleceu para nós, para tentar ter essa comunicação de forma a glorificar a Deus, ao traduzir isso às pessoas, ao levar isso para os nossos liderados. Então a comunicação é um parâmetro que nós temos que parar, pensar e encontrar na Escritura o caminho para ter essa boa comunicação. A outra coisa é não negociar a verdade. Provérbios 12:19 vai nos dizer que os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O líder muitas das vezes se vê em encruzilhadas e pela necessidade de resposta pode se atrapalhar ao ponto de negligenciar a verdade. O líder sob pressão muitas das vezes negocia princípios que não são negociáveis. E a Escritura nos mostra que quando nós negociamos esses princípios que são a verdade, nós estamos negociando tudo, a nossa vida como um todo, e demonstrando para as pessoas que não é o Senhor Jesus que governa, que direciona a nossa vida. A verdade é o próprio Cristo.
E é dele que eu tenho que falar, é dele que eu tenho que ensinar, é dele que eu tenho que mostrar para as pessoas. Em época, né, de crescente fake news, por conta do avanço da tecnologia, encontrar a verdade no outro já está ficando raro. O mundo está moldando o coração de muitos crentes. Mais do que nunca, a verdade absoluta precisa reinar os nossos lábios, as nossas atitudes, para que possamos mostrar às pessoas o que de fato é o glorificar a Deus no trato com elas. Nós precisamos então falar a verdade e não negociá-la. Outro ponto importante, nós temos que assumir a responsabilidade. Nós não podemos ser como Adão, que levou a culpa a um grau que o isentava, dizendo: olha, Senhor, é a mulher que tu me destes. Ou seja, ele culpa Eva, mas acima de tudo, ele está culpando a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor não tivesse criado essa mulher, nada disso tinha acontecido. A mulher que tu me destes. Em vez dele assumir o papel de liderança e falar não para a mulher, o que ele fez? Ele se colocou em subordinação a ela. E aí que nós vemos, no primeiro momento, a mudança de valores. Quando o homem não assume o papel, a mulher assume. E aí nós temos uma desconstrução daquilo que é estabelecido por Deus ao criar o homem e a mulher, a constituir a família. Então eu preciso assumir as minhas responsabilidades. E fica mais fácil quando nós nos colocarmos ao lado da verdade. Nós vamos entender que nós podemos errar, que nós vamos errar, e muito, porque as nossas escolhas, elas não vêm recheadas já do pode fazer e não pode fazer. Nós temos parâmetros que buscamos na Escritura, e tentando interpretar esses parâmetros, nós escolhemos, nós tentamos fazer. Mas muitas vezes lá na frente nós vamos compreender que nós interpretamos errado. O que nós precisamos fazer é assumir a culpa. Nós gostamos muito daquilo, né? Nós brincamos muito assim. As pessoas falam: nossa, quem fez essa comida? Nossa, quem fez isso? Quem fez aquilo? Aí você se enche o peito para falar: foi eu que fiz. Foi eu que fiz. Mas aí, se for algo que não ficou bom, se é algo que deu errado, e aí a pessoa falar: nossa, mas quem fez isso? Aí você: então, veja bem, foi eu, mas veja, eu estava num dia ruim, eu tive algumas dificuldades em casa, olha, a pessoa que ia me ajudar, ela não veio, ou a pessoa que me ajudar, ela não é tão capacitada assim, e por isso que saiu isso aí, mas então, veja, nós arrumamos desculpas, ao invés de parar para falar: não, foi uma decisão precipitada, foi um erro que eu cometi, peço desculpa, vou mudar e tentar fazer melhor. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Esse é o papel do homem, da mulher, que são bíblicos, que trazem consigo a imagem de Deus, que estão sendo aperfeiçoados nesse processo de santificação. É assim que nós devemos proceder. Quantas vezes eu precisei ouvir a minha esposa chamar a minha atenção no canto, dizendo: olha, a forma como você falou com a sua filha não foi adequada. Você brigou com ela quando você estava nervoso por conta das coisas que você fez e não deu certo. E ela não pode pagar o pato por isso. E aí eu tenho que parar, pedir perdão a Deus, voltar para minha filha e falar: minha filha, perdão pela forma como o papai falou com você. Mas isso tem que ser um estilo de vida.
desse crente que busca a santificação, desse crente que precisa ser líder, desse crente que foi chamado para essa finalidade. Por isso que nós temos também que aprender com os nossos erros. O arrependimento é a decisão de não voltar a praticar aquilo que nós cometemos de errado. Então, a pessoa que é irrepreensível, ela age também pelo que aprendeu quando foi confrontado pelo erro. Nós temos o exemplo de Davi, que foi confrontado pelo profeta Natã, diante de tudo que ele fez contra Urias, contra Batseba, contra o povo de Deus. E ele parou para reconhecer, e ele faz aquela oração maravilhosa do Salmo 51, dizendo: pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Nós precisamos aprender com os nossos erros, porque aprendendo com os nossos erros, nós vamos aperfeiçoando cada vez mais aquilo que é para glorificar a Deus, para fazer o que agrada a Deus. E em terceiro lugar, eu quero trabalhar com vocês rapidamente a ideia da perseverança. Nós somos chamados, nós temos uma missão, nós temos que santificar na realização dela, mas muitas vezes na caminhada nós vamos ser desestimulados, nós vamos querer desistir. O que nós precisamos fazer? Perseverar, isso que a Escritura nos ensina. Como nós vamos perseverar? Vivendo as marcas que são o fruto do Espírito. É isso que Paulo vai nos ensinar, que nós estamos numa luta contra a carne, que precisamos estar cheios do Espírito Santo para evidenciarmos os seus frutos. Por isso que Paulo também vai ensinar que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E ele vai fazer uma comparação lá com não embriaguez, mas enchei-vos do Espírito Santo para mostrar, olha, aquele que se embriaga, ele sai fora de si. E ele faz coisas que ele não faria em sã consciência. E ele faz porque ele não consegue controlar. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque também o Espírito Santo vai governar e controlar a sua vida a partir da Escritura. O exemplo que geralmente eu dou quando eu falo a respeito disso é que nós temos o piano, e em cima do piano tem as luvas para tocá-lo. Essas luvas não são aquelas mãozinhas da família Adams que andam e têm vontades próprias, mas essas luvas precisam de ser colocadas ali naquelas luvas as nossas mãos, para que o piano seja tocado por meio delas. Então nós precisamos preencher o nosso coração da verdade de Deus, para que o Espírito Santo que habita em nós possa aplicar essa verdade, a fim de que possamos entender os princípios, os parâmetros, e assim nós vamos conseguir desempenhar os frutos do Espírito, lutando contra as vontades da carne. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos de fato fazer aquilo que agrada a Deus. E a Escritura coloca lá os frutos do Espírito como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses precisam ser perseguidos na vida do líder, não apenas dele, mas de todo crente. Nós precisamos evidenciar esses frutos. Nós precisamos ter isso na nossa caminhada. As pessoas precisam ver isso. Então o líder, ele precisa comunicar. Como ele vai comunicar? Em amor. Como ele vai comunicar? Tendo domínio próprio. Como ele vai comunicar? Sendo manso. Como ele vai comunicar? Sendo paciente. Como ele vai comunicar? Tendo paz no coração. Porque se ele não tiver paz, ele vai fazer totalmente o contrário de tudo isso. Como ele vai falar a verdade? Compreendendo o amor, compreendendo a alegria, compreendendo a paz, sendo longânimo na perseverança. Veja, tudo está ligado. E nós então vamos perseverar se de fato nós vivermos assim. Os santos foram chamados, vocacionados e enviados. Porém, nós sabemos que existem muitos obstáculos, mas nós precisamos continuar perseverantes, vivendo os princípios da Escritura, para sermos crentes autênticos e líderes que glorificam a Deus.
E nós somos habilitados a perseverar, porque é o Espírito que vai conosco. Paulo vai dizer que já não é ele mesmo que vive, mas é Cristo que vive nele. E por isso ele pode dizer não para o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo o capacita a entender que ali não é para ir. Não é dessa forma que eu devo proceder. Então, para sermos líderes, o que nós precisamos? Entender que fomos chamados por Deus para uma missão. Que nós caminhamos buscando a santificação das nossas vidas enquanto completamos a nossa missão. E que devemos perseverar para que cheguemos até o fim, podendo então entregar essa missão concluída àquele a quem nos foi confiado, aquele que nos confiou a missão. Bem diferente do que geralmente nós ouvimos falar sobre liderança, não é mesmo? Mas se nós entendermos isso, nós vamos nortear a nossa vida para qualquer área que passemos a assumir. Qualquer área, porque esse é o estilo, é o padrão, é o meio que nós temos que viver para glorificar a Deus. É dessa maneira, é dessa forma. Então, se você quer ser líder, você precisa viver assim. Você que acha que não é líder, você precisa ser assim e entender que você pode sim servir no reino. Por quê? Porque o Senhor chama os incapacitados para os capacitar a fim de glorificar o nome dEle. E assim, eu quero encerrar dizendo, ou concluindo, que Deus chamou homens comuns e fez deles homens incomuns a fim de glorificar o seu nome. Nós temos os exemplos de André, nós temos exemplo de Tiago, de Natanael, de Tomé, de Matias, que nós não ouvimos tanto na Escritura, como ouvimos lá relatos a respeito do apóstolo Paulo, de Pedro, de Mateus. Mas eles foram importantes como 12 apóstolos, como esse conjunto de homens para liderar essa grande missão. E isso para concluir, dizer para você que você pode ser líder carregando uma cadeira. Você pode ser líder apresentando um programa. Você pode ser líder dando o suporte para aquele que está na frente. Você pode ser líder estando nos bastidores. Você pode ser líder servindo o reino, porque você foi chamado para ser esse líder. Não espere ter as grandes características, mas espere nessa multiforme graça de Deus, que dá os dons ao seu povo para exercer o seu papel de liderança. Pessoas estão indo para a perdição, porque estão esperando ouvir de você o evangelho da libertação. Você é líder desses corações e você precisa assim exercer a sua missão. Você é igreja, então seja a igreja. E a igreja não é para ficar apenas parada, inerte, mas é para, dentro do reino, fazer algo. Nós somos membros de um corpo, nós estamos enxertados na videira. Por isso nós precisamos dar frutos, porque senão esses ramos são cortados. Então minha palavra para você é que Deus escolhe pessoas incapacitadas e as capacita para exercer a missão dEle, com o propósito de glorificar a Ele. O louvor é para Ele, não é para homens. Então eu quero lançar esse desafio a você. Como aqui foi falado pelo Justino, nós teremos as eleições aqui da mocidade. Se você não se candidata, não quer dizer que você não assumiu o cargo, que você vai ficar apenas assistindo. Não.
Se coloque junto a esses que foram chamados e que foram então direcionados para liderar a mocidade, a vocês, para dizer: eu estou aqui. Você precisa de quê? Você precisa que eu vou lá na casa de alguém e traga essa pessoa? Você precisa que eu sirva um copinho de água para o pastor? Você precisa que o que você precisa? Isso é ser líder. Deus nos chamou e nos capacita para esse fim. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus nos ajude a cumprir essa missão. Grande abraço a todos vocês. Amém. Amém. Foi uma grande bênção essa mensagem. Tudo que a gente Que precisava mensagem, ouvir, não é? puxa. Sim, espero que tenha edificado a vida de vocês, assim como edificou a nossa. Sim. E vamos chamar mais vezes, né, pastor? Com toda certeza, convidado de honra, assim, nos futuros impactos que a gente, se Deus quiser, a gente vai ter. Sim. Agora a gente vai ter mais um louvor com a Rachel e depois a gente volta por perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas, mandem no chat do YouTube que a gente vai ficar de olho e vai fazer agora no final. Ainda dá tempo, hein? Oi, gente. Agora a gente vai tocar Vem o Senhor Minha Vida Oferecer. Como oferta de amor.
Muito bem, gente. Estamos de volta aqui. Queria mais uma vez agradecer, pastor, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela mensagem, foi muito boa. Quero agradecer a todos vocês aí que estão assistindo a gente e por terem mandado as perguntas. E já vamos começar, né? Vamos já... Aqui é assim, ó. Aqui os pastores aceitam, eles já sabem que eles vão passar por uma situação. Não adianta o pastor só vir pregar, ele tem que responder pergunta também, gente. Crente é curioso. Se eu ficar vermelho, gente, então vocês já entenderam, né? É que tá quente, tá? Mas nada demais. Vamos lá. Bora. A primeira pergunta que a gente tem aqui, pastor, é a seguinte. Liderança é dom espiritual e é algo que deve ou que tem como ser buscado? Interessante a pergunta, né? Como a gente tentou expor, né, na mensagem, liderança é algo que tem que ser buscado. O dom espiritual, olhando para a Escritura, 1 Coríntios 12, nós vamos ver lá algumas coisas que podem compor a vida de um líder. Porque, de fato, tem pessoas que vão desempenhar uma função mais específica dentro do dom que ela recebeu. Mas a liderança, o conceito liderança não é um dom. Liderança é um estilo de vida que eu passo a ter a partir do momento que eu entendo que eu fui chamado para cumprir uma missão. Isso é liderar. Então, eu creio na liderança como estilo de vida e o dom como elemento para conduzir a minha liderança para uma finalidade, né, mais específica. E vão ter pessoas que vão ser mais hospitaleiras, pessoas que vão servir mais, pessoas que vão ser do ensino, né? E eu posso exercer desse modo a minha liderança. Muito bom. Pergunta polêmica. Eita. Sim, acho que hoje em dia, Mais uma terça-feira, né? quando a gente fala de gêneros, é sempre uma questão, né? E essa pergunta caiu logo para mim, não é mesmo? Pastor, Ok. mulher, as mulheres podem ser líderes na igreja? Então, voltando até o que nós falamos, né? A palavra de Deus é para todos. E todos incluem homens e mulheres. Alguns poderiam dizer, mas quando você olha lá para as listas, né, de nomes, né, que a Escritura coloca, principalmente no Antigo Testamento, nomeados sempre homens, nunca mulheres, né? Então, se eu for pensar assim, então está falando para homens, não para mulheres. Mas depois você tem o Novo Testamento, a Nova Aliança, nós temos aí, além do Antigo Testamento, ter Débora, né, liderando, né? Então a liderança é para todos os crentes em Cristo Jesus. Mulheres, liderem. A Paola aqui, ó, a nossa líder Estamos aqui. liberada, gente. Bora lá. Sim. O povo confunde um pouco, né? Acho que a ideia do pastorado, né? Isso. Da ordenação. Da ordenação, um cargo com a liderança de forma geral, né? Que foi com o que o senhor pregou aqui, né? Isso. Que é um serviço, né? Uma vez fui perguntado, isso foi até no meu exame de ordenação, se a mulher pode ensinar. Então, já aprofundando aí a polêmica, porque tem o dom de ensino, né? A mulher não pode ter o ofício. O ofício não pode, né? Mas a mulher pode ensinar, né? A mulher, sim, tem que ensinar também. Por exemplo, no aconselhamento bíblico com mulheres, é melhor uma mulher aconselhar outra mulher. Sendo assim, eu estou ensinando, a mulher está ensinando. Então, a mulher, sim, pode ensinar na igreja, não tem problema nenhum ensinar na igreja, mas ela não pode ter esse ensino e não deve ser em culto público. Isso é muito importante, tá? Então, mas no aconselhamento bíblico, na aula de escola dominical, elas devem sim. Porque muitas vezes o que nós vemos, e aqui é muito importante também, é que às vezes colocam as mulheres para ensinar apenas as crianças. Sendo que ali com as crianças nós temos que ter homens também ensinando, porque você tem que ter referência masculina e referência feminina. Então, as mulheres não estão somente para ensinar as crianças, as mulheres podem sim servir e muito na área do ensino se elas têm esse dom. Mas não esquecendo que o pastorado, o ofício, o culto público é para o homem, e assim está muito claro na Escritura.
Ufa. Uma função bem importante, né? Claro, mas cada um Deus ali atribuindo os dons, né? Mas aí, pastor, essa pergunta aqui também ela é muito boa, que ela diz assim: como um líder aperfeiçoado apenas em habilidades visíveis pode prejudicar o ministério? Então, aquela questão, né? O cara ele é muito eloquente, o cara ele se porta bem, ele consegue tomar decisões com assertividade, mas espiritualmente ele está meio, né? Não é. Entendi. Quando nós fazemos algo que nós estamos muito seguros, muitas vezes também nós erramos. Então, esse é o ponto. Às vezes eu crio uma verdade, porque as pessoas ficam falando, olha, você é muito habilidoso nisso, muito habilidoso nisso, muito habilidoso nisso. E eu crio uma verdade dizendo que, olha, se eu sou muito habilidoso nisso, é só nisso que eu vou servir, porque esse é o único dom que eu tenho. Está errado. Na multiforme graça de Deus, não é só assim. Então, eu posso, como pastor, arrumar os cabos. Como pastor, eu posso estar atrás da câmera, mexendo as câmeras para ajudar os outros. Como pastor, eu posso capinar. Eu gosto e eu ajudo bastante nessa área, inclusive. Eu posso fazer diversas outras coisas. Então, eu não posso criar no meu coração que eu só devo fazer aquilo que eu tenho, né, mais visível às pessoas, porque as pessoas também se enganam e nos enganam também ao ficar insistentemente dizendo, você é bom nisso, então faça só isso. E é interessante quando você começa a buscar novos desafios e você percebe que nesses novos desafios você pode ser tão bom quanto naquele que as pessoas ficam falando diretamente para você, né? Então nós temos que ir mais além, sem dúvida nenhuma. Porque o chamado é para sermos excelentes em todas as coisas, né? Nesse sentido. Servir com um coração de devoção a Deus, né? Isso mesmo, em todas as circunstâncias. E acho que isso é bem importante da gente falar, porque acho que aqui, quando a gente faz treinamento de voluntários, tem que escolher líderes para algumas coisas, a gente tem essa dificuldade, né, de olhar. A gente não vai conseguir ver o coração de ninguém, claro, né? Claro. Mas de fazer essa escolha mais com uma prioridade mais espiritual do que com as habilidades técnicas da pessoa, né? A gente pode orar. Sim. E isso é muito importante. Eu vou fazer uma loucura aqui e vou levar para um outro cenário. Vai, pastor. Tá? Um outro cenário. Amém. Vai, pastor. Porque, veja, Com emoção. eu sou pastor de jovens, né? Mas para a igreja, eu não posso ser só o pastor de jovens, eu tenho que ser o pastor da igreja. Mas isso é só para explicar, né? Que eu não sou só pastor de jovens, mas trabalho mais com jovens. Então, lá na igreja, né, os jovens me conhecem, né? Eu sou meio que arrumador de casamentos, né? Porque eu quero que os meus jovens se casem com pessoas que professam a mesma fé. Eu quero ter uma dor de cabeça menor, né? Então, eu faço isso. E por que eu estou falando disso e para onde que eu quero chegar quando eu falei que eu vou levar para outro caminho? É que muitas vezes chegam até mim dizendo, olha, eu não vou namorar com aquela pessoa porque aquela pessoa ela não se identifica comigo, as características dela não tem nada a ver comigo e coisa e tal. Eu chego para ela e falo, pois é, sabia que você pode estar enganado? O pastor consegue enxergar um pouco mais além, né? Olha, as pessoas vão dizer que não tem nada a ver. Mas quais são as características que você e ela precisam ter? Não são essas características mundanas que vocês estão colocando, mas são as características que glorificam a Deus. Vocês precisam amar a Deus? E ambos precisam. Vocês precisam ter tudo isso que nós colocamos como virtude, vocês precisam. Então, é isso que tem que ter no relacionamento, é isso que tem no casamento. Então, se os dois entendem que são pecadores e que precisam da graça de Deus e que necessitam, de fato, de crescer juntos para, nesse casamento, cultuar a Deus, qual é a dificuldade de você namorar com alguém que, para as outras pessoas, não faz o seu perfil? Que perfil é esse que você tem? Se não é um perfil que glorifica a Deus, então seu perfil está errado.
Então, eu estou levando isso para lá para dizer para o líder, olha, veja, você pode fazer mais, você pode servir mais em diversas outras áreas, não só na sua, e o reino precisa disso, né? É sair do superficial e se aprofundar de fato. Justamente. Eu acho que esse exemplo do relacionamento é justamente isso. A gente olha, fala, vamos trazer para a questão de ministério. Não, eu não combino com o ministério do slide. Ficar passando slide. Verdade. É entender que aquilo glorifica a Deus tanto quanto você ter o menor tenor do mundo, sabe? Para Deus importa o seu coração no serviço, né? Tipo, excelente, é isso mesmo. É o mais bonito de tudo. Muito boa a palavra. Ampliou o assunto, hein, pessoal? Atenção. O Justino já vai mandar o currículo para a Lapa, né, Justino? Opa! Brincadeira. Nós vamos fazer um intercâmbio, eu acho que fica melhor. Sim. Na Lapa eu tô com... Justamente. Sim, muito na Lapa bem. eu tenho meninos e meninas solteiros. Lá é bastante. Eu preciso casar esse povo. Vão vir para cá. Ou vão para lá. E outras igrejas também que intercâmbio virtual agora. Lapa é aqui do lado, gente. Pela internet. Está tudo dominado. Ainda dentro desse tema, né, que a gente acabou de falar, dessa questão de coração e tudo mais. O pessoal vai votar agora, semana que vem, nos novos líderes. Eita, lasca. E a gente tende a olhar essas características, né, exteriores, porém, a gente também não pode ser negligente e falar assim, a pessoa não sabe nada, mas ela é boazinha, ou ela é tão crente, lê a Bíblia todo dia, etc. Como que a gente faz para equilibrar essas questões, né, entre o que deve ser a prioridade na hora de você tomar essa decisão sobre indicar alguém, sobre escolher alguém, as pessoas que são líderes e precisam delegar funções? Como que a gente faz esse... Então, eu vou dividir em duas partes, né? Porque você quis tocar logo na questão da política, né? Paola. Não sou. Então, vamos lá. Vou dividir em duas partes. A primeira parte, para dizer o seguinte... o que eu preciso olhar no outro? Por exemplo, vocês vão ter a eleição aí para a mocidade, né? O que eu preciso olhar no outro? Se ela tem amor por Deus. Se toda a vida dela é pautada por um relacionamento vertical antes do horizontal. E não do horizontal primeiro para depois tentar o vertical. Então, primeiro é o relacionamento dela com Deus. Se ela é uma pessoa que ora, que ela lê a Bíblia, aplica a Bíblia no coração e mostra isso com as atitudes, né, imprimindo a Escritura no dia a dia, nas ações e coisa e tal, é isso que eu preciso ver. Porque, às vezes, isso vai governar muito mais do que alguém que tem, né, características visíveis, né, que não tem temor de Deus, né? Eu vi, na hora que eu cheguei, estava brincando do temor dos homens, né? Então, veja, é esse princípio que precisa ter. É sempre olhar para as características que um crente precisa ter no relacionamento com Deus. A câmera é aqui, não é lá, né? Eu estou olhando para lá, não sei porquê. E aí, no segundo... Obrigado. Eu já olhei para mim. Obrigado. E o segundo seria, pensando na questão da política, o que nós precisamos entender? Nós temos princípios que devem ser defendidos. Então, se o líder, mesmo que não seja crente, que seja ímpio, né? A Escritura coloca para nós, em Romanos 13, que é Deus que escolhe os líderes para governar a nação. E que esses magistrados civis são agentes de Deus. Muitos vão sair fora do padrão que Deus estabelece, que é promover o bem, né, promover a justiça e buscar recolher os impostos e voltá-los para a sociedade. Muitos vão sair desse padrão, como nós vemos hoje. No entanto, alguns princípios têm que estar na pauta deles e da ideologia do partido deles, que é família, que é contra o aborto, né? Que é uma educação que, de fato, traz princípios e valores que não são ideológicos, mas que são, de fato,
reais e necessários para a educação dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão indo para as escolas. Então, esses são princípios que é defendido pela Escritura. Então, eu tenho que olhar nesse candidato se ele tem esses princípios. Aí você pode falar, mas pastor, nenhum deles tem os candidatos. Ai, meu irmão, senta, ora e confia na graça de Deus. Mas não negligencie o seu voto. Isso é um ponto muito importante. Deus nos deu essa função. Nós temos que escolher os nossos representantes. Então, não deixe de votar. Vote, confie no Senhor. Pode ser que você erre. Mas você está confiando no Deus que governa todas as coisas. Nossa, simplesmente excelente, assim, né? Totalmente excelente. Ainda mais para esse momento polêmico que nós vivemos, né? Independentemente de qualquer coisa. É muito importante. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Ok. Eu vou te agradecer muito hoje, viu? Opa, só pagar uma boca, eu estou com fome. Tamo junto. Comer faz parte da comunhão, relaxa. Amém. Essa daqui também é bem legal, assim. Os líderes, eles sofrem mais na batalha espiritual? Sim, sem dúvida, porque isso nós estamos falando de líderes que estão desempenhando uma função maior, né? Porque tem aqueles que vão se destacar mais mesmo, né? Por exemplo, os pastores, né? Os professores de escola dominical, os discipuladores, os conselheiros. De fato, o inimigo não quer que nós ensinamos e façamos discípulos com aquilo que nós ensinamos, que é a verdade de Deus. Ele não quer, então ele vai nos atacar em todas as áreas da nossa vida, sem dúvida nenhuma. E assim será também para todos os crentes, né? Quanto mais nós crescemos na graça, mais nós somos tentados. Não é isso que a Escritura mostra para nós, né? Então, a Escritura diz que eu preciso orar e vigiar, né? Eu preciso prestar atenção para que eu não caia em tentação, né? Então isso é um princípio para todo crente, mas aquele que está na ponta, esse vai ser tentado muito mais do que o outro. Mas se todo crente que busca essa intimidade, esse relacionamento, esse processo da santificação de forma autêntica, ele também vai ser tentado, né? O inimigo sabe, né, que a queda de um líder pode levar muitos outros juntos, né? Os seguidores, né? Sim, exatamente. E a gente estava levantando algumas questões aqui para as perguntas até, e eu dei uma olhada no livro novo do Paul Tripp, e ele tem um capítulo só sobre batalha espiritual, e ele fala, a liderança é uma batalha, já é a batalha espiritual, né? Você assumir isso. Mas, gente, não é para vocês ficarem com medo, né? Para vocês entrarem de uma batalha que já é vencida, né? Já é vencida. Inclusive, assim, se você está pensando num cargo de liderança, se prepare, ore. Não tenha medo de ser combatido, porque Deus vai te fazer mais forte nesses momentos, assim. É nítido, assim. Em uma semana você briga com quem você nunca brigou na vida. Posso compartilhar uma coisa? Pode. Eu, como eu falei, líder, né, de jovens, já venho como líder de adolescentes em outra igreja, agora com jovens já há bastante tempo. Uma coisa que me entristece muito, e tem a ver com essa fala que você deu agora, vocês deram agora, é que, não sei se acontece aqui, mas na minha igreja acontece, né? Ainda bem que o meu povo está ouvindo, né? Está tendo outra programação lá. Espero que não ouça, mas é verdade, tem que ouvir. Eles ouvem. É que aquela primeira diretoria eleita, ela começa a passar por essas lutas, por essas batalhas, por essas dificuldades, né? Por essas desavenças, por essas brigas. Chega no final, a primeira coisa que eles querem fazer é não quero continuar. Por mais que eles tiveram ali um bom trabalho, aí eles dizem, não quero continuar. Isso me entristece, porque vai fora daquilo que nós falamos sobre perseverança. A Escritura mostra isso. Se o caminho fosse fácil, não seria esse padrão que nós estamos vivendo. Mas não é fácil. Se todo pastor desistisse do ministério por conta das dificuldades, eu seria o primeiro. Eu tenho 2 anos de ministério, já teria desistido. Porque nós temos que engolir sapo, nós temos que chorar, nós temos que sofrer, mas tudo isso por uma causa,
que a missão foi dada para glorificar a Deus e não nós. Então eu não espero elogio, eu não espero que eu seja perfeito, mas eu espero que Deus seja engrandecido através das minhas ações, através das minhas atitudes, através daquilo que eu faço. Então, eu preciso que eles perseverem. Então, hoje mesmo, agora mesmo, nós estamos nesse período de pandemia, né? E estávamos pensando como iríamos fazer também as nossas eleições. E assim, ver que aquela diretoria que fez, nesse período de pandemia, um trabalho tão diferente, conseguiu fazer coisas, mesmo diante desse cenário, chegar no final e dizer, acho que não vou querer mais por conta de dificuldades, ou porque coloca outras prioridades também, isso me entristece. Eu acho que o que a Escritura nos coloca lá em Mateus capítulo 6, né, ao falar sobre ansiedade, Jesus vai ensinar que isso é pecado, e aí eu estou trazendo outra polêmica aqui, viu? E aí ele vai chegar no final e colocar, qual que é o parâmetro? É buscar, pois, o primeiro lugar o reino de Deus, e as demais que serão acrescentadas. E a palavra primeiro lá, prótese lá, primeiro, ela dá a ideia de primeiro que não sai. Ou seja, eu mudo as minhas prioridades, mas o primeiro de forma alguma. Então Deus tem que estar em primeiro lugar. E se eu entendo isso, eu vou, mesmo diante de muitos afazeres, eu vou servir. Pastor, mas aí eu pego muitos afazeres e não sirvo bem. Então, veja se a sua prioridade não está com problema, né? Diminui os afazeres lá, aumente aqui, porque é isso que vai engrandecer o nome do Senhor. Talvez lá você se perca. Na hora que o senhor começou a falar isso, o Justino já deu uma risadinha aqui, porque ele sabe que a coisa que mais me entristece há anos aqui, eu já sou de uma outra geração, não vamos falar de idade aqui. Melhor não, mas eu né? sou um pouco mais velha, né? Obrigada, Justino. E é muito... Eu fico triste mesmo de ver pessoas super capacitadas que desenvolveram um excelente trabalho ao longo do ano, terminando o ano falando assim, não quero, Deus me livre. Assim, essa palavra... Deus me livre. Nossa, isso choca. Deus me livre, isso assim, parte o meu coração. O Justino, o Natanael são pessoas que eu mais falo assim, gente, não fala isso, não faz isso, enxerga como privilégio. Porque é difícil, não é fácil. Assim, a gente liderei algumas coisas aqui na igreja, lidero ainda. É difícil, a gente apanha, a gente sofre, mas não tem prazer maior do que você ver depois a coisa acontecendo, ou pessoas sendo abençoadas, a palavra sendo pregada, apesar de quem a gente é. Então, não termine o trabalho. Às vezes, beleza, a vida muda, a gente precisa, de fato, estudar mais, ou fazer outras escolhas, mas não enxergue o trabalho, por mais duro que ele seja, como se fosse Deus me livre, não quero nunca mais. Eu acho que esse é o ponto, né? Até porque a pessoa não vai ficar a vida toda na diretoria, mas o ponto é, não saia da diretoria por conta das frustrações, porque foi uma experiência ruim. Saia porque você quer servir em outra área. Sim. Aí sim, sai, vai lá e sirva. Mas não sai, porque muita coisa que eu vi acontecendo é assim, essas pessoas saem, e saem inclusive, sabe de onde? Da igreja. As pessoas começam a sair da igreja, a se perder no mundo. Por quê? Então, isso é triste, sabe? Mas isso é bem verdade, assim, é o que eu falei, eu não vou mentir, a galera... É um trabalho que vai te dar aquele cansaço a mais, assim, mas... Claro. Mas também tem uma coisa maravilhosa, assim, eu acho que eu nunca tive tanto vislumbre da presença de Deus como eu tive esse ano, porque... eu vou dar outro exemplo, o acampamento de carnaval, não sei como ele aconteceu, mas ele aconteceu. Nunca sabe, esse aqui é o bom da coisa. E é muito louco, a gente no meio de uma pandemia consegue continuar impacto. E, gente, a bem da verdade, a gente só tenta organizar, mas sai do jeito que Deus pede, do jeito que Ele determina, sabe? Ele capacita. E é Ele que capacita, então... E aqueles princípios que eu coloquei no segundo ponto, né? Nós temos que aprender com os nossos erros. Porque aprendendo com os nossos erros, nós vamos nos aperfeiçoar dentro do padrão que Cristo quer, que é se assemelhar a Ele, né? Numa dessas conversas, assim, obviamente a gente já ouviu, eu sempre tento persuadir a pessoa, né? E uma das coisas que eu sempre falo é isso, se você erra e para, você deixa de crescer, você deixa de aprender.
E fora que vai acumular nele, né, Paulo, uma frustração. E essa frustração é que muitas vezes leva ele a não quero mais saber da igreja, essas coisas são muito pesadas, não é? Sim, porque às vezes o foco está... Opa, perdão. Foi mal, gente. É porque a frustração acontece justamente porque o foco não está em Deus. Está em você. Eu não consegui. Na sua performance. Na sua performance. Nos elogios que você recebe. Então, é a mudança de foco. Né? Isso. Acho que é tudo. Essa pauta quase chorei aqui. Eu também, sabe? Eu percebi. Foi bem... Acho que a gente está muito sensível. Estou muito emotivo. Já estamos quase acabando. Essa daqui, acho que o senhor já acabou respondendo, mas está aqui, vamos falar. Qual deve ser o foco, né? O foco principal parece redundante, né? O foco principal de um líder espiritual / ministerial. Assim, a gente tem tarefas que precisam ser executadas, tem pessoas que a gente cuida, tem um monte de coisa que envolve a liderança, né? De forma geral. O que deve ser o principal foco? Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Gente, quer mais alguma coisa? Tá ali, tá bonito. Um versículo só para resumir. Muito bom. E ainda nessa linha, pastor, assim, o quão importante é o caráter, tem que ser o caráter do líder, né, para a longevidade do ministério? Eu acho que esse é o ponto, né? Nós estamos crescendo para nos assemelhar cada vez mais com Cristo Jesus. Então, o caráter é muito importante. Por quê? Porque o caráter vai revelar o quanto de Jesus nós temos em nós, na nossa forma de ensinar, na nossa forma de agir, na nossa forma de testemunhar, na nossa forma de cuidar dos processos do trabalho que nós estamos desempenhando. Então, isso é primordial, né? E esse caráter ele está em completo desenvolvimento e vai estar em desenvolvimento até a volta de Cristo. Então, que aí entra a ideia da santificação, né? Então, de fato, ele precisa compreender que a partir do momento que ele assume, né, essa missão, esse trabalho, né, dentro da grande missão, ele precisa buscar conhecer mais o Senhor, conhecer mais o caráter do Senhor, ver os atributos de Deus, para vivê-los, os comunicáveis, né, para vivê-los, para, assim, dar um bom testemunho, um bom ensino, liderando. Muito bom. Acho que são essas as perguntas. Tem uma aqui no chat, só veio uma, na verdade, perguntando qual a diferença entre vocação e chamado. Tá. Quando eu falei da vocação, né, ali era da vocação eficaz, era o chamado interno. Vocação eficaz é o chamado interno, né, quando o Espírito Santo dá aquele toque, eu então entendo o Evangelho e busco viver o Evangelho. Então eu estava pautando nessa ideia, né, de vocação e chamado. Mas pensando então na liderança, né, fazendo essa distinção, como eu posso dizer que a pessoa ela é vocacionada para fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, né? Eu posso dizer, olha, ela tem vocação diante do que, como a gente, acho que foi essa primeira, segunda pergunta que você fez, né? Ela tem a vocação diante de algo que ela aspectos externos, exteriores. É isso, uma coisa que é destaque, o visível é destaque, né? Mas pode ser que não, né? A vocação dela pode ser para outra coisa. Então, preciso entender que o chamado é para todos, pensando na liderança, não falando da vocação eficaz, viu? Falando da vocação para todas, mas quem vai vocacionar é o Senhor Jesus. Ou seja, vocação está ligada com capacitação. Então, eu vou ser chamado para fazer e quem vai me capacitar para fazer, me vocacionando para esse fim, é o Senhor Jesus por meio da sua palavra. Então, acho que assim fica mais claro, né? Talvez na mensagem não ficou tão clara assim. Chegou mais uma. Eu sei que o programa vai ter 3 horas, quase o impacto. Opa. Não, vai ser a última. O programa assim, é o dinâmico. Vai ser a última pergunta, porque a gente precisa ir embora, né? O pastor está com fome. A pizza está lá fora esperando a gente. Então, vou fazer a última pergunta que o Gustavo mandou aqui, ó, no WhatsApp.
Oi, Gustavo, meu parceiro de PG. Ei, Gustavo. Abraço. Grande amigo. Eu vou fazer porque ela é bem válida e é uma dificuldade que a gente tem, né? Como é que a gente incentiva o surgimento de novos líderes? A gente, como líder de PG, a gente tem essa dificuldade dessa questão da multiplicação, né? De incentivar outras pessoas a assumirem. Acho que mandando o link deste programa já ajuda. O PG aumenta e não surge... Obrigado, Paulo. Perdão, gente. O PG aumenta e não surge líderes, assim. Surgem pessoas que a gente, poxa, pode ser legal, mas eles ainda se sentem meio tímidos, né? Eu acho que esse é o principal problema da nossa mocidade hoje. E até mesmo para a eleição da diretoria, assim, o pessoal que está saindo, convidando outras pessoas que vão falar, Deus me livre, não falem isso. Senhor, passa de mim esse cara. Como que faz, né? Como você treina e tudo. Vai ter pizza mesmo se eu puxar a orelha de vocês? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Pode. Deixa eu tá lá fora. Deixa eu puxar a orelha. Já tá aí? Então tá bom. Sabe qual é o problema? É que nós que estamos liderando os PGs, liderando alguma coisa, nós queremos fazer totalmente o contrário daquilo que nós acabamos de ensinar. O que nós fazemos? Nós buscamos olhar o que é visível no outro, para falar, venha, então, porque esse tem característica. Olha, esse aí, não, esse tem que ser líder. Não é assim que a gente faz em todas as áreas da igreja. E o discipulado, onde que fica? O discipulado é para quê? É para preparar, capacitar. Então, esse discípulo, ele vai seguir o meu ensino. Esse discipulado que eu estou desenvolvendo com ele. Então, eu vou discipular ele a ser líder como eu fui, através da Escritura, tendo esses princípios, tendo esses valores. Então, o problema é esse, que nós vamos, ao contrário, na contramão disso. Nós paramos para esperar que Deus manda do céu, né, o cara que tem um dom. É isso que acontece. Está errado. Nós temos que preparar. Efésios capítulo 4 vai dizer que Deus deu dons de ensino para quê? Para que esses que estão no ensino pudessem aperfeiçoar os santos para chegarem à plenitude da estatura, na varonilidade, né? Então, esse é o caminho. Se eu não discipulo a pessoa para ela fazer, então eu tenho que esperar cair do céu, e eu não vou encontrar. Então eu preciso ver. Agora eu não preciso chegar também e falar assim, mas precisa ter pelo menos uma característicazinha assim. O que ela precisa? Ela precisa amar a Deus. Pega ela, coloca do seu lado e ensina. Nem que isso demore 1 ano, ensine. É isso é o prazer que eu tenho tido na minha igreja, na igreja lá da Lapa. Eu tenho caminhado com esses jovens para isso. Porque eu sei que Deus vai me chamar um dia para sair de lá. E quando eu sair de lá, eu vou sair feliz. Por quê? Porque alguns ficaram, porque nós preparamos. Eu e os pastores da igreja, né? Então, essa é a finalidade. E eles começam a preparar uns aos outros, né? Essa é a ideia do discipulado, né? Essa rede e tal, e por aí vai. O Gustavo escreveu aqui, ai. Gente, é isso. Tá bom. Tomar uma cajadada e ainda com um versículo bíblico de respaldo não é fácil. Mas isso serve para nós também, para mim também. Mas, pastor, você começou a falar, eu falei para a Paola, minha cara foi lá no chão. Eu lembrei só... Por favor. Que eu lembrei na hora que você começou a falar das minhas conversas com o próprio Gustavo, assim, mas a gente, às vezes não tem pessoas que querem, ou não tem pessoas que estão dispostas e tal, e na verdade a gente nem parou para conversar e falar, não, vem comigo que eu treino você, que vem do meu lado que eu te ajudo. Isso. Fiz algumas vezes, né, Juti? Não, e às vezes também a gente como líder reforça o lado negativo. Né? Tipo, nossa, ser líder é muito complicado, é horrível, tal. Mas daí chega, mas é uma bênção, gente, vocês podem tentar, né? Tipo, como se a gente quisesse se livrar disso. Não é o caminho, né? Todos temos que continuar sendo líderes. Pastor, eu queria mais uma vez agradecer as cajadadas, porque são importantes. Sim. A gente precisa tomar, né? De vez em quando. É verdade. E o senhor está super convidado para continuar nos abençoando. Amém. Né? Então, gente, é isso. Quero agradecer você também que ficou até agora e assistindo a gente. Muito obrigado. E aqui vamos recadinhos finais.
Primeiro recadinho, eleições da UMP, semana que vem, às 4 horas da tarde, tá? Por favor, venha. Vá pensando, vá orando. Mesmo que você não for concorrer, ore pela diretoria vindoura. A gente precisa, olhe pela diretoria atual. A gente precisa dessas orações todo santo dia. Esse é seu. Assim. E se você estava pensando em falar Deus me livre, espero que você mude de ideia, não é mesmo? E outra coisa, em novembro, agora, mês que vem, esse foi o último Impacto, porque em novembro a gente tem a Conferência Impacto, que vai ser no final de semana do dia 20 de novembro, vai ser quinta, sexta e sábado. Vai ser muito bom. A gente está divulgando nas nossas redes sociais os preletores. A gente vai falar sobre intolerância, né, a forma como a gente tem se comunicado, não só nas redes sociais, mas como a gente tem demonstrado a nossa inconformidade com o mundo, mas a gente precisa ser crente nisso também, né? Então, não percam, vai ser muito bom. E as redes sociais da Mocidade, siga no Insta. A gente tem... A gente tem página no Face também. Face, a gente vai criar o Facebook. Sim, e aí, acho que é isso. YouTube também. A gente tem o canal no YouTube, mas a gente só passa qual é a diferença lá. Vale a pena também. Vale a pena. Se você sente falta de mais alguma programação, tem aí qual é a diferença que... Segue no Insta aqui. O Insta é a melhor rede, tá, gente? É isso. Ok. Obrigado, pessoal, pela oportunidade e por ficar esse tempo todo ouvindo a gente, né? Sim. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Abraço.